Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2022. Como você sabe, nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu João. E a lição de hoje é a lição de número 8. E o assunto da lição, o quinto sinal. Jesus anda sobre o mar. Lembrando que o EBDemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Nós temos aqui o conteúdo gratuito, né? Aula em vídeo, aula em áudio, cursos para educadores cristãos e aula em PDF. Você acessa www.ebdemfoco.com e confira. Nós temos o conteúdo premium, né? Que são os slides em PowerPoint, cursos diversos, estudos e sermões em PDF e curso básico de teologia. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome. 94 é o DDD 98409-2869. O texto principal da nossa lição, João 6, versos 19 e 20. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. Temeram. Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Nós temos aqui o registro do momento em que Jesus alcança os discípulos que estavam em meio à tormenta naquele mar. Eles não o reconhecem e sentem medo. E Jesus, então, os adverte para que não tenham medo, mas para que confiassem, porque era Jesus quem estava chegando. O resumo da lição nos diz: os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. Os discípulos, em meio ao mar, em meio a uma grande tempestade, e eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Muitas vezes, essa é uma verdade muito importante, e o professor pode se envolver com seus alunos. C.S. Lewis dizia que só um desafio real para provar a realidade da fé, né? E como nós vemos nos ditados, né, que dizem que quando nós pedimos a Deus paciência, Deus não simplesmente nos dará paciência, mas nos dará a oportunidade de exercer paciência. E assim por diante. Os discípulos, na verdade, foram privilegiados naquela circunstância adversa por conhecer Jesus como Filho de Deus. O texto bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versos 16 a 21. Não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Então nós vamos para a nossa introdução. Dentre os propósitos de Cristo em seu ministério estava o treinamento dos discípulos. E isso aconteceria através da criação de oportunidades que gerassem experiências de fé. Os discípulos de Jesus passaram 3 anos andando com ele. Jesus não era apenas um mestre, onde as pessoas seguiam ele para aprender alguma coisa com ele. Mas ele era o Filho de Deus. E ele estava treinando os discípulos para que os discípulos continuassem a sua missão. E como a missão de Jesus é muito prática, né? O cristianismo é prático, ele treinou esses discípulos através de experiências que eles tiveram no seu dia a dia, na sua vida. Né? Como eu disse agora há pouco, C.S. Lewis dizia que só um desafio real para provar a realidade da fé. E no tempo que esses discípulos andaram com Jesus, eles tiveram o privilégio de passar por inúmeras situações em que eles viram Deus operar extraordinárias maravilhas. Nesta lição, refletiremos a esse respeito, considerando inclusive como é importante que conheçamos nossa fragilidade diante do poder de Deus, que não encontra quaisquer limites ou barreiras, né? Diante de Deus, nós somos pó. Na sequência do estudo dos sinais selecionados por João, esse se destaca como mais uma
contundente demonstração de sua divindade. Jesus andou sobre as águas, mostra seu poder como Criador, com absoluto controle sobre todas as coisas, incluindo a criação e seus fenômenos, como uma tempestade em alto mar. Por isso, podemos ter segurança nele, em meio aos maiores perigos da vida. Jesus é o Criador de todo o universo. Então ele tem domínio sobre todas as coisas. Por mais que nós possamos nos encontrar em momentos de dificuldade, mas Jesus está presente sempre. Nosso primeiro tópico: o mar se levantou. A cronologia dos fatos. Nós temos uma lição que com certeza vai ser mais rápida, porque nós temos aqui um conteúdo mais sintético, mais enxuto. Pela narrativa feita por João, Mateus e Marcos, entendemos que a travessia do mar da Galileia foi iniciada na tarde do mesmo dia da primeira multiplicação dos pães. O que acontece? Eles estão de um lado, acontece a multiplicação dos peixes e pães. Jesus chama seus discípulos que entram no barco e eles vão para o outro lado. E quando dá o iniciozinho da tarde, que eles estão retornando, Jesus ordena aos discípulos que retornem sem ele, enquanto ele fica orando. E eles voltam a se encontrar novamente, somente pela madrugada. De Tiberíades, Jesus ordenou aos discípulos que navegassem para o outro lado, em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. Nesse caso é o caminho de volta para o local onde foi feito o milagre. A travessia demandava um tempo considerável, principalmente pelas condições primitivas das embarcações. Você vê no slide aí a foto, é um exemplo, é um fóssil de uma embarcação muito provavelmente daquela época. Você percebe que é uma estrutura bem simples, bem apertada, bem pequena, bem rasa, que numa tempestade não traz absolutamente nenhuma perspectiva de segurança. Naquela tarde e noite, os discípulos já haviam navegado uns 25 ou 30 estádios, ou seja, 4,5 km ou 5,5 km. Com ventos contrários, isso representava longas horas. Eles saem à tardezinha, e a gente não sabe exatamente se eles enfrentam essa tempestade logo, ou se é um pouco mais pela madrugada. Mas o fato é que eles saem à tardezinha em volta, ao voltarem para o local onde foi feito a multiplicação, e nessa volta eles estão fazendo o percurso contrário, ou seja, eles estão navegando, remando contra o vento, e eles então têm bastante dificuldade. Já não sendo apenas a dificuldade do vento, por volta da madrugada, quem sabe, eles agora começam a enfrentar uma tempestade. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, já havia passado das 3 horas da manhã. Mateus registra que era já a 4ª vigília da noite, portanto, já estava no mar havia aproximadamente 12 horas. Isso é interessante, porque os discípulos estão num percurso relativamente pequeno, 4, 5 quilômetros, e eles estão a 12 horas, é o que alguns estudiosos vão supor. Provavelmente eles estejam a 12 horas no mar, remando, são remos manuais, e em algum momento essa tempestade começa a abalar os discípulos também. A impetuosidade das ondas. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram totalmente impotentes. O mar da Galileia, por sua grande extensão e ventos inesperados, sujeitavam os navegantes a fortes tempestades. Às vezes a gente fica lendo esse texto e sabendo que o mar da Galileia é na verdade um lago. E aí a gente pensa, por que esses ventos e estas ondas? Além de ser com certeza um propósito divino, a região é uma região dada a muitos ventos, E eu não sei, você que está me ouvindo agora, se você já teve o privilégio de andar em um barco pequeno, em uma canoa, como dizem aqui. Eu já tive, eu moro aqui na minha cidade, Tupiranga, no estado do Pará,
às margens do rio Tocantins. E eu já tive uma experiência que eu estava atravessando o rio em um barco pequeno, né? Eu estava de moto e eu não quis esperar o horário da balsa, porque tem a balsa para atravessar. E então eu preferi, era bem pela manhã, atravessar em um barco pequeno com a minha moto. Estava apenas eu com a minha moto e o condutor desse pequeno barco, apesar de ser um barco a motor, não um barco de remo, mas um barco a motor. E logo pela manhã, nesse dia, as águas estavam naquele movimento que eles chamam aqui de banzeiro. E era uma força extraordinária. E em muitos momentos eu pensei que aquele barco ia se partir ao meio, pelo tamanho da força. E isso por um tempo de aproximadamente 10 minutos, né? Agora você imagina o tanto de tempo que os discípulos estavam no meio deste lago, a 5 quilômetros das margens, à noite, com um barco pequeno, com remos, né? Com navegação de remos à mão. Eles estavam, sem dúvida, extremamente desesperados. Mas é nesse momento que Jesus chega. No caso dos discípulos, João conta que um grande vento assoprava. Né? João 5,16 diz isso. Mateus diz que o barco estava açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Eles estavam navegando contra o vento e, além disso, estavam diante de uma tempestade que estava a ponto de partir o barco ao meio. E se esse barco se parte ali a 5 quilômetros da margem, provavelmente, muito provavelmente, não sobraria ninguém. Foi naquelas pavorosas circunstâncias que Jesus apareceu, andando sobre o mar. O Mestre se revelou como soberano, que, mesmo diante de qualquer tempestade, jamais perde o controle da situação, a ponto de andar sobre as águas. Nós, sim, perdemos muitas vezes a direção. Muitas vezes nós somos frágeis, nós somos fracos, somos pecadores, somos temperamentais. Muitas vezes perdemos o controle. Mas Jesus, não há nenhuma adversidade que leva-o a perder o controle. Nem mesmo a cruz levou ele a perder o controle. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi crucificado e não revidou. Jamais perdeu o controle. O quadro é justamente esse. Do ponto de vista físico e humano, havia uma tragédia iminente. A instabilidade era reinante. Do ponto de vista divino, contudo, havia plena segurança e estabilidade, porque Jesus apareceu, soberano, andando sobre as águas. Que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas, para acalmar as tempestades das nossas vidas. Nós, muitas vezes, nos colocamos nessas tempestades por falta de leitura da palavra, por falta de oração, por falta de refletirmos da palavra de Deus. Mas que nós possamos orar para que Jesus esteja sempre presente, para acalmar-nos e acalmar também a tempestade e o mar. Um fantasma. A relevância desse sinal também se vê na reação dos discípulos quando veem Jesus. Marcos registra que eles pensaram que era um fantasma e deram gritos, né? Eles ficaram apavorados. No meio, naquele momento de escuridão e terror, aparece alguém andando sobre as águas e eles não reconhecem que era Jesus. É de se imaginar que os discípulos não cogitassem que Jesus fosse tão poderoso a ponto de andar sobre as águas, mesmo sendo autor dos milagres que já havia testemunhado. Como poderia não ser afetado pela impetuosidade das ondas ou qualquer força da natureza, né? Eles deixaram Jesus para trás e eles foram. Jesus os ordenou que fossem e eles sequer sabiam como Jesus apareceria. Apesar de terem visto Jesus transformar água em vinho, multiplicar peixes e pães e muito provavelmente já curar alguns enfermos, mas eles não imaginavam que Jesus teria poder sobre a natureza. E isso os deixa ainda mais perturbado
com aquela situação. Eles ainda não tinham uma compreensão exata de sua divindade e poder. Isso é interessante. É de se imaginar também qual seria a origem da crença que expressaram ao imaginarem que seria um fantasma. Isso não tinha relação alguma com toda a revelação escriturística já disponível aos judeus, né? Olha só, eles não tinham uma compreensão exata da divindade de Cristo. E é também de se imaginar da onde eles tiraram essa ideia da existência de fantasmas, né? Porque nós não temos um precedente disso na literatura bíblica judaica. Mas a reflexão que fica para nós aqui, eles tinham uma compreensão muito pobre de quem era Jesus. Eles tinham uma compreensão muito pobre da eternidade. Por isso dava a eles essa possibilidade de acreditar em coisas fantasiosas. Precisamos ter cuidado com todo tipo de crendice. Nossa compreensão das realidades espirituais deve ser sempre uma fonte única e segura, a palavra de Deus. Nós devemos crer na palavra de Deus e somente na palavra de Deus. Tudo aquilo que alguém nos conta que não há um precedente bíblico, a gente deve receber com ressalvas, porque aquilo que é bíblico, aquilo que é verdadeiro, é bíblico. Segundo tópico, o processo da revelação de Jesus. Sou eu, não tem mais. Quando os discípulos assustados e com medo passaram a estar diante de um fantasma, Jesus pensaram, né? Quando os discípulos assustados e com medo pensaram estar diante de um fantasma, Jesus se identificou. Sou eu, não temais. João relata o momento em que o receberam no barco, mas Mateus dá uma informação precedente. Nós temos aqui, é interessante, né? Quando os discípulos assustados e com medo pensaram estar diante de um fantasma, Jesus se identificou. Eles estavam, né, ainda vivendo esse momento, vivendo nessa perspectiva limitada de quem era Jesus. Pedro manifestou dúvida se realmente era Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus o chama e ele, descendo do barco, começa a andar sobre as águas. Sentindo o vento forte, teve medo e começa a afundar. Clama por Jesus, que lhe estende a mão e o segura. Olha só, vamos voltar aqui, né? Nós temos aqui uma situação, né? Pedro sempre muito impetuoso, ele pediu para ir ter com Jesus. Mas alguns teólogos vão afirmar que a expressão de Pedro de ir ter com Jesus não é necessariamente uma expressão de fé, mas justamente a expressão de dúvida, porque Jesus o corrige dizendo para que ele não fosse um homem de pequena fé, mas que tivesse fé. De qualquer modo, nós temos aqui uma lição extraordinária, que quando Pedro pede Jesus para permitir que ele ande sobre as águas, Pedro fita os olhos em Jesus. Mas quando ele percebe a violência das ondas e do vento, ele se distrai e começa a afundar. Então aqui é importante para nós, né? Uma expressão de fé é estar sempre olhando para Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós estamos rejeitando a fé, estamos abandonando a fé. Pedro, enquanto olhou para Jesus, ele expressava fé, mas a fé dele não foi suficiente para mantê-lo fixo em Cristo, e por essa razão ele se distraiu, e se distraindo, ele ia perecendo. Medo e dúvida. Jesus abordou os discípulos com uma palavra de ânimo diante do pavor que enfrentavam. Pedro pôs em dúvida sua identidade e pediu uma prova exclusiva de ordem pessoal. Foi censurado por sua incredulidade. Foi isso que Jesus disse. Não seja um homem de pequena fé, mas tenha fé. Aprendemos com isso que o reconhecimento de nossas fragilidades encontra conforto em Deus. Não foi algo constrangedor para Pedro
não foi algo constrangedor para os discípulos. Foi algo reconfortante de saber que eles, sendo tão frágeis, tão pequenos, tão limitados, estava diante de um Deus todo-poderoso. Ele é nosso socorro, bem presente na angústia. O que não devemos fazer é duvidar de sua palavra, como fez Pedro. Devemos sempre manter o foco olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. O perigo da apostasia. As Escrituras e a história nos mostram um exemplo de pessoas que exigiram provas da existência de Deus e de seu poder, não como fruto da necessidade de conhecê-lo, mas como uma expressão de resistente incredulidade e orgulho. Uma das fases da tentação de Cristo foi quando o diabo o instou para que se lançasse do penáculo do templo, exigindo que o Pai ordenasse aos anjos que o livrasse, né? Então nós temos aqui que Jesus, né, ele foi tentado pelo diabo. E na tentação o diabo queria que Jesus fizesse ou aceitasse um desafio sem nenhum objetivo de louvor, de glória a Deus. Muito pelo contrário, Jesus disse que aquilo era uma afronta a Deus. Tanto que ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, né? As Escrituras e a história nos mostram exemplo de pessoas que exigiram provas da existência de Deus e de seu poder, não como fruto da necessidade de conhecê-lo, mas como expressão de resistente incredulidade e orgulho. No caso de Satanás, foi de extrema zombaria. E há tantas pessoas que fazem a mesma coisa, que as pessoas possam buscar a Deus para que elas possam ser salvas e não para satisfazer suas curiosidades. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Satanás queria era que Jesus fizesse algo extravagante, né? Que demonstrasse vaidade, orgulho e não submissão ao Pai. Terceiro tópico: treinando os 12 apóstolos. A ordem de Jesus. Mateus e Lucas trazem informações complementares das circunstâncias do sinal em estudo. Mateus diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outra banda do mar, enquanto despedia a multidão, né? Primeiro os discípulos, é interessante que os discípulos estão indo só e estão voltando só. Jesus termina ali a multiplicação dos pães e dos peixes, coloca os seus discípulos no barco e mandam eles navegar. Ele fica para trás, despedindo a multidão. E quando eles voltam é a mesma situação. Jesus coloca os discípulos no barco e mandam eles remar. Enquanto isso ele vai orar. Marcos usa uma expressão que revela mais incisividade. Jesus obrigou os seus discípulos a subir o barco. Isso mostra que o propósito do mestre era que os discípulos atravessassem sozinhos o mar da Galileia, né? Como eu disse lá atrás, tudo isso acontece como um propósito divino para que os discípulos fossem confrontados com sua incredulidade e fossem despertados para ter fé. Tanto Mateus quanto Marcos dizem que depois de despedir a multidão, melhor dizendo, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto isso, os discípulos estavam no meio do mar, com o barco açoitado pelas ondas. Para os discípulos, o cenário era único e desolador. Estavam enfrentando uma grande tempestade. Não são poucos os momentos em que vivemos experiências como essa, quando nada há de animador em nosso horizonte. Nossa perspectiva se torna absolutamente negativa. Devemos permanecer firmes, conservando a fé. Ao contrário do que Pedro fez, nós devemos sempre manter firmes, fixos, o olhar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Compreender ou obedecer. Em nossos relacionamentos com Deus, sempre deve prevalecer a obediência, a despeito da nossa compreensão. Até porque compreender Deus é algo impossível. Obedecer é algo proveitoso. Não dá para nós compreendermos Deus porque Ele é um ser infinito. Então tentar compreender Deus e os seus mistérios é uma perda de tempo. Os discípulos estavam sob ordem expressa de Jesus. Não estavam agindo por vontade própria.
mas isso não isentou de enfrentar tão grande tempestade. Mesmo quando nós estamos vivendo uma vida de obediência, ainda há tempestades. Na verdade, nós, quando estamos vivendo uma vida de obediência, nós somos tentados. Nós somos provocados pelo nosso inimigo. Porque nós estamos, então, em uma luta. Quando nós não estamos obedecendo, nós estamos seguindo o curso do mundo. Mas quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos em profunda batalha. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de sempre obedecer ao nosso Senhor e fazer sua vontade. Saul imaginou que poderia agradar a Deus fazendo a sua própria vontade. Que é importante isso, né? Se nós queremos agradar a Deus, não é fazendo a nossa vontade, é fazendo a vontade dele. Por isso o salmista diz, pede ao Senhor que ensina-me não apenas a tua vontade, mas a fazer a tua vontade. Se eu quero obedecer a Deus, então eu devo fazer a vontade de Deus. Na guerra contra Amaleque, a ordem de Deus era que ferisse a todos e não poupasse nada, incluindo os animais. Nós conhecemos essa história, que Saul decidiu poupar as ovelhas e vacas. O argumento era oferecê-los a Deus em holocausto. Samuel o repreendeu e disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Olha só, Samuel está fazendo uma comparação a nada mais, a nada menos do que o sistema de culto de Israel. Obedecer a palavra de Deus, no caso ali que Samuel está dizendo para Saul, obedecer, fazer a vontade de Deus é mais do que cerimônias. Porque nós colocamos sempre nessa perspectiva de que eu estou indo na igreja, eu estou celebrando, eu estou cantando, então eu estou ofertando, dizimando, então eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, muita gente pode fazer isso e não ser a vontade de Deus, e não está fazendo a vontade de Deus. Porque rituais, cerimoniais, não é a mesma coisa que viver a vontade de Deus. A rejeição da palavra de Deus feita por Saul, considerada como rebelião, e isso lhe custou muito caro. Ele foi rejeitado por Deus por causa de tentar fazer a própria vontade. Desse episódio tiramos uma lição muito importante: o valor da obediência para Deus. Deus deseja muito mais que nós obedeçamos a sua palavra, façamos a sua vontade, do que nós participemos de todas as celebrações, que participemos de todas os movimentos, de todas as liturgias. Deus deseja que nós obedeçamos a sua vontade. Fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele, considerando todos os seus atributos. Sem fé é impossível agradar a Deus, E esse texto é um texto extremamente importante, porque o escritor de Hebreus, ele sumariza, ele encerra qualquer discurso. O professor deve explorar isso com seus alunos. O escritor de Hebreus encerra qualquer discurso, qualquer outro argumento. Ele diz, olha, é simplesmente impossível agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, se não crermos, se não confiarmos irrestritamente na sua palavra e no seu caráter. No contexto dessa afirmativa, temos o exemplo de homens e mulheres que confiaram em Deus sem qualquer exigência, sem informação que lhe desse segurança alguma. O exemplo mais eloquente é o de Abraão, que, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e assim saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Abraão é extraordinário, porque ele não é um homem que tenha tantas convicções em relação a Deus, mas mesmo assim, Deus o chama e ele obedece. Abraão foi provado diversas vezes, culminando com a oferta de Isaque. Patriarca obedeceu e ofereceu o próprio filho, considerando que Deus era poderoso para a terra dos mortos ressuscitar. Aqui nós vemos que é importante, a gente frisar a entrega de Abraão a Deus. A sua entrega revelou sua profunda confiança no Todo-Poderoso. Quando nós nos entregamos a Deus, isso expressa a nossa confiança. E quanto mais nós nos entregamos,
mais confiantes nós somos em Deus. Deus sempre pede de nós renúncias e entregas, envolvendo diversas áreas da nossa vida. Que nós possamos sempre orar pedindo a Deus para que nós renunciemos tudo aquilo que é mal em nós, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é nós mesmos que seja retirado e que Cristo apareça. Confiar nele e nos entregar é sempre melhor. A abnegação faz parte da essência da vida cristã. Sempre, como disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. Nossa conclusão. Servimos a um Deus gracioso e cheio de misericórdia, que sempre quer se relacionar conosco. Para isso precisamos ter fé. As mesmas tempestades que expõem nossas fraquezas e nosso medo servem para nos aproximar de Jesus e nos fazer conhecê-lo melhor. Eu sempre lembro de Abacuque, que entrou em crise quando viu toda aquela situação de Judá. Mas a crise de Abacuque, por não entender os propósitos de Deus, não o fez fugir para longe, mas fugir para perto de Cristo. Eu olho para o Tomé. Muita gente considera o Tomé como incrédulo, e de fato ele era, porque Jesus diz isso. Mas ele também olhou, e quando alguém disse Jesus está vivo, ele disse, então eu quero ver. Eu quero ver. Né? Eu quero ver. Ele foi para cima, ele quis saber. Tem muita gente que acaba se isolando, mas essa não é a melhor opção. Precisamos buscá-lo mais, numa atitude de profunda humildade, reconhecendo nossas limitações. Com ele chegaremos à terra firme. Muito bem, então, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.